Olá, eu sou Camila. E eu sou Carlane. Somos estudantes do Colégio Estadual de Marada de Pedras, interior da Bahia, e esse é o Fala e Sempre, um podcast que empodera as vozes dos nossos estudantes e cria possibilidades para que estes construam e compartilhem conhecimento e ideias sendo protagonista desses processos. Neste quadro denominado Formei e Agora, alinhados com o componente curricular Projeto de Vida e orientados pela professora Jéssica, discutimos temas relacionados ao âmbito profissional. E para isso contamos com a presença de profissionais das diversas áreas do conhecimento. Neste episódio, vamos conhecer um pouquinho sobre a área das ciências exatas e recebemos hoje o nosso professor de matemática, Leandro. Olá, Léo. Primeiramente, queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter vindo compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Antes de começarmos as perguntas, você pode se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, boa noite. Eu sou o Leandro, professor de matemática de formação. Atuo aqui no SEMP também, na área de Ciências da Natureza, com a disciplina de Física. Quero agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha trajetória de vida. Eu acho que é legal essa interação. Queria dar boa noite aqui a Camila, a Carlane, também quem está nos bastidores aqui é o Gabriel e Daniele e também a professora Amanda, que está aqui dando suporte para a gravação. Além do que, quero parabenizar também a professora Jéssica, né? Eu acho que é um trabalho que tem gerado frutos aí e é uma boa iniciativa e acho que ela está de parabéns pela iniciativa. E agora vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é: como você descobriu que queria seguir essa profissão? Foi fácil para você escolher? Na verdade, eu fui educado para não escolher profissão, né? Fui nascido na zona rural, trabalhei na roça e fui educado para fazer aquilo que era necessário. Então, não acredito muito nessa questão de escolher profissão ou de fazer aquilo que a gente gosta. Eu acredito que a gente tem que estar preparado, né, para tudo que surgir. Porque eu posso gostar de fazer determinada coisa, mas isso não me dá retorno financeiro, não me satisfaz em alguns outros aspectos. E, consequentemente, não vai ser viável seguir essa carreira, né? Então, fui educado para isso. Já tive várias profissões antes de me tornar professor. Me tornei professor recentemente, em 2019. Antes disso, já fui funcionário público na prefeitura, já trabalhei de caminhoneiro, já trabalhei de pedreiro, já trabalhei na zona rural, no serviço braçal mesmo. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que não tem como escolher muito, principalmente na região em que a gente vive, que as oportunidades são poucas. E o que foi preciso para você se tornar um profissional dessa área? Me tornei professor, né, a partir da graduação em matemática. Fiz matemática na Universidade do Estado da Bahia, em Caetité, no campus 6. Entrei em 2011, segundo semestre de 2011, concluí em 2015. Desde então tive algumas oportunidades de atuar na educação, através de concursos do REDA, algumas outras situações de contrato. Nunca aceitei devido à situação financeira que não era satisfatória, né? E para mim não era viável. E 2017 para 2018 teve o concurso do Estado. Aí sim eu consegui ser aprovado, assumi a sala como professor do Estado, porque aí já era uma outra situação, né? De me tornar um funcionário efetivo do Estado e já era mais satisfatório. Entrei na escola como professor. Mas foi necessário realizar algum tipo de curso superior ou formação adicional? Acho que essa pergunta acabei respondendo na anterior, né? A gente, para ser professor hoje, o pré-requisito é ter nível curso superior na área que for atuar. Ou em áreas afins, né? Eu sou formado em matemática, trabalho com física. Tem algumas especializações e depois que não é exigência para entrar no cargo, mas que é importante devido a toda a situação que envolve a educação, né? As transformações que vai
que vão ocorrendo no decorrer do ano, dos tempos, né? Agora a gente já tem uma nova situação, que é o novo ensino médio que está sendo implantado, que exige alguns outros conhecimentos. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então tem pós-graduação em educação especial, tem pós-graduação em matemática financeira e estatística, tem uma pós-graduação em matemática na prática. Então alguns cursos aí para dar o melhor, para estar mais atualizado. Continuando as perguntas, quais os principais conhecimentos que um profissional dessa área precisa ter? Hoje um professor tem que saber um pouquinho de tudo. Para atuar, você tem que ter o conhecimento específico da área, né? Você tem que ser formado em matemática para ser um bom professor de matemática, digamos assim, porque tem alguns termos técnicos que é necessário e você só tem a partir do curso superior que você vai agregando na sua vida aí. Mas a gente tem que saber de tudo porque a gente lida com o ser humano. Então você tem pessoas diversas, culturas diversas, idades diversas, educação, formação diversa. Então a gente tem que estar preparado. Um pouquinho de cada coisa. Só não sei nada de português, tá? Pelo amor de Deus. Português é o meu ponto fraco. Exatamente. E muitos falam assim que matemática é só cálculo. Isso é verdade ou mito? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, os números que a gente vê na matemática nada mais é do que a representação de tudo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, você pode representar com número ou com símbolos alguma informação que levaria muito mais tempo para você representar através de um enunciado com palavras, digamos assim. Mas, além do conhecimento numérico que a gente tem que ter, né? Que é básico, tem toda a questão da formação didática, da metodologia, que a gente também aprende, né? A como lidar, a como passar o conteúdo de uma maneira mais satisfatória, que facilite ao entendimento do aluno, buscar relacionar o conteúdo com a realidade do aluno para que ele visualize esse processo todo dos cálculos, né? Porque muitas vezes a gente escuta dos estudantes: eu nunca vou usar isso na minha vida, a matemática não representa nada, não tem aplicabilidade. E, na verdade, quando você vai na padaria comprar pão para tomar café, você está usando matemática, né? Quando você vai fazer um troco, você está usando matemática. Então, ela está aí em todo momento. E a gente precisa de ter esse conhecimento de conseguir relacionar os números com essas situações mais genéricas, digamos assim. Em toda a área tem pontos positivos e negativos. Como você lida com essa situação? Como é um ponto positivo e negativo de ser professor? Bom, pontos positivos que eu vejo na formação para professor, principalmente na região em que a gente vive, uma região de interior do estado do Nordeste, é a questão do mercado de trabalho. A gente tem um bom mercado que consegue absorver aí uma boa parte da mão de obra que é formada na região. Também a questão da estabilidade financeira, né? Se você consegue ser um funcionário efetivo de uma prefeitura, do estado, ou até mesmo em alguma instituição de nível superior aí da região, você tem uma boa estabilidade e dá para você ter uma vida relativamente tranquila. Pontos negativos, eu acho que é a questão que vem mudando, principalmente em alguns municípios, que é a questão da infraestrutura escolar, a questão do uso de drogas na escola, uso de álcool na escola. Mas eu acho que esse é um ponto negativo que não é só da área da educação, não é só da profissão de professor. A gente tem enfrentado essas situações também nos outros meios, né? Inclusive dentro da instituição família. A gente tem tido muito problema com essas questões. Mas eu acho que para resolver essa situação, a gente tem que entrar com mais firmeza na educação, trabalhar mesmo focando na realidade dos meninos aí, e identificar os problemas que está levando a essas situações, né? Porque ninguém chega a isso por querer, tem alguma coisa por trás. Então, durante a sua trajetória, você passou por algum momento difícil, seja na faculdade ou no mercado de trabalho?
Bom, na verdade, toda essa trajetória minha tem sido muito difícil, né? Eu não sei se o lugar que eu cheguei é bom o suficiente ou se é ruim. Pode ser bom para alguns e ruim para outros, mas eu tive uma trajetória que não era para eu estar hoje sendo um profissional concursado do Estado, sendo uma pessoa, digamos assim, da parte intelectual da sociedade. Eu fui criado para ser um trabalhador braçal. Eu fui criado para ser operário, né? Digamos assim. Comecei a estudar devido à insistência da minha esposa. Ela, na época, fazia faculdade e sempre ficava me falando: vai estudar, vai estudar, vai estudar. E um belo dia eu disse a ela: faça a inscrição você que eu faço o vestibular, e se eu passar, a gente vai. Comecei a estudar já casado, trabalhava no período da manhã e no período da tarde também, fazia bicos aos finais de semana, e comecei a estudar no período noturno, que já é um pouco mais difícil, né? Então, tive aí 5 anos de muito esforço, de muita dedicação mesmo para conseguir formar, para não perder em disciplinas, porque se eu perdesse nas disciplinas eu não conseguiria ir no turno oposto para pagar essas disciplinas. No meio desse caminho ainda tive uma filha, já me peguei digitando trabalhos da faculdade com uma mão só no teclado e segurando a minha filha no outro braço com a menina chorando. Então, eu acho que isso tudo serve para nos amadurecer, né, agregar na nossa vida, mas que as dificuldades são dificuldades que vai aparecendo. Posteriormente, ainda passo no concurso, mas faço o concurso para uma regional diferente da que eu vivo. Fui convocado para trabalhar no município de Carinhanha, mais de 200 quilômetros de casa. Foi outra etapa difícil também, porque tive que me afastar da minha família. Trabalhava a semana toda, só voltava para casa no final de semana. Toda a questão do custo financeiro de viagem, isso tudo atrapalha muito. Mas, graças a Deus, hoje estou aqui no SEMP, mais próximo de casa, e acho que as batalhas serviu para amadurecer e agradeço por isso também. Então, durante esse processo, sua esposa então foi o maior empurrãozinho para você estar onde você está hoje, né? Bom, na verdade foi o incentivo principal, né? Eu não teria entrado na universidade se ela não insistisse. Ela sempre me disse para estudar, me incentivava, né? Me cobrava por isso. E se não fosse ela, realmente eu não teria entrado na universidade. Sim, e tem alguma situação engraçada aí na cidade que você já passou dentro da sala de aula? Bom, esse tipo de pergunta, às vezes tem algumas coisas que a gente passa que não dá para falar, né? Mas eu vivo tendo situações engraçadas na sala, porque eu acho que eu dou abertura suficiente para os meninos para a gente conversar algumas situações que gera isso, né? Receber apelido dos moleques, participar das festas de fantasias. Nunca participei de uma festa de fantasia e me peguei fantasiado de Wolverine na outra escola, no trote do 3º ano. No outro dia me fantasiado de Zorro. Então, os erros de português que eu cometo grotescos na sala, isso tudo eu levo na esportiva, porque acho que não vale a pena levar tudo ao pé da letra. Eu acho que levar na esportiva é mais viável. Essa parte é muito legal porque traz conforto pra gente poder ter aquela abertura e não ter vergonha até mesmo de tirar alguma dúvida na sala de aula, porque tem professores que acaba sendo muito sério, muito rígido e acaba trazendo uma insegurança pra gente. Então essa abertura é importante porque nos deixa dar também tal liberdade pra não ter vergonha. Mas enfim, e qual a sua maior conquista desde então? Eu acho que minha conquista em relação à educação é conhecimento e estabilidade.
Eu li muito depois que eu me tornei professor, aprendi demais, evoluí imensamente. Não seria essa pessoa se eu não estivesse na área da educação. E a questão da estabilidade financeira, né? Eu acho que, por mais que o professor precisa de ser valorizado hoje, em relação às outras profissões que exigem o mesmo nível de formação, né? Que quando a gente fala, o professor não é bem valorizado, a galera pode pensar, mas o professor já ganha bem. Mas você está comparando com qual nível de profissão? Essa profissão tem a mesma formação, exige a mesma formação ou não? Mas independente disso, eu acho que a independência financeira é algo positivo. Sim, exatamente, isso é importante, né? E o que você mais gosta nessa profissão? O que te chama mais a atenção? Eu gosto muito de estar no meio da galera jovem. Eu era muito ranzinza, acho que às vezes até chato. E depois que eu comecei a trabalhar no ensino médio, a galera jovem com toda a energia, comecei a jogar futsal com os meninos da escola e me interagir mesmo com eles. Eu acho que é muito bacana ver essa energia. Isso acaba nos tirando uma carga que a vida vai nos impondo no decorrer dos anos que vão passando. Sim, isso é bom, né? E desde então que começou a atuar nessa área, houve algum tipo de mudança na dinâmica do trabalho? Como é que funciona? Com certeza. A gente sai da graduação hoje numa linguagem que geralmente a gente usa cru, né? Então você não tem bagagem suficiente para você assumir a sala de aula. E você vai ganhando isso com o decorrer dos anos. Além do que, muda totalmente a questão da localidade que você está trabalhando. Trabalhei por 4 anos no município de Carinhanha, tinha uma maneira de atuar. Hoje vim para cá, já tive um pouco de dificuldades, inclusive com alguns questionamentos direto de alguns estudantes por troca de metodologia, né? Eu tenho um método, ele poderia se aproximar do método de sala de aula invertida, né? Onde o aluno estuda em casa e faz as atividades na escola. E recebi crítica direta de alguns estudantes que tinham o hábito sempre de escutar na sala e fazer a tarefa em casa. E hoje, inclusive, a mesma pessoa que me criticou diretamente, outro dia falou que não queria que mudasse. Porque eu acho que a gente vai moldando de acordo com o ambiente que você está e com o aluno que você está trabalhando. Se você corrige uma lista de exercícios no quadro, somente quem vai estar participando é aqueles que já conseguiu fazer em casa. Então ele não precisaria novamente de ter esse reforço. Você só está dando algo a quem já tem. E quando você faz o exercício na sala de aula, de mesa em mesa, você percebe diretamente a dificuldade que cada um está tendo, né? Aí você permite que ele busque as dúvidas em casa e traz para a sala, para você tirar na sala com o professor. Porque em sala você não tem o auxílio do professor para tirar dúvida. Se você tem a dúvida em casa, você só volta no outro dia para o exercício e às vezes você não tem nem a oportunidade de tirar essas dúvidas, né? Mas é um método que exige um pouco a percepção do aluno que ele tem que fazer parte, né? Porque se o aluno ele já tem o costume de só fazer o exercício em casa, ele vai ter dificuldade com esse método. E ele tem que ter a parte dele, que ele vai ter que tirar as dúvidas, vai ter que buscar para chegar na sala e tirar as dúvidas. Sim, exatamente. Cada aluno tem seu modo de estudo, seu modo de aprender, né? E vem cá, qual a sua estratégia para lidar com a pressão dessa professor? Eu acho que essa pressão de professor dentro da escola não é nem tão grande, acho que vem mais da sociedade, né? Acho que a sociedade moldou um professor historicamente que eu acho que é impossível de ter essa pessoa.
uma pessoa que não pode fazer nada, uma pessoa que às vezes não pode ter nem vida social, que tem que ser um exemplo, digamos assim. Mas fora disso, dentro da escola, a gente tem as pressões, né, por resultados, e o que a gente tem que fazer é estar se capacitando a cada dia, né? Isso a gente vem fazendo, vem buscando fazer novos cursos. Agora a gente está fazendo um curso da Secretaria, promovido pela Secretaria do Estado, com o objetivo de agregar novos conhecimentos, novas maneiras de se trabalhar em sala de aula. Eu acho que se a gente fizer tudo direitinho, consegue lidar com essa pressão. E nessa sua área profissional, como você vê o futuro? Profissional de matemática, tem muita gente formando, mas é uma área que poucas pessoas conseguem êxito, digamos assim. Para aqueles que conseguem êxito, tem um mercado ainda promissor, né? A gente percebe, principalmente em instituições de nível superior, o professor hoje com mestrado em matemática, ele tem portas abertas aí em universidades bem conceituadas. Então acho que tem futuro. E uma área que eu estou gostando muito que eu quero me aprofundar, que eu estou trabalhando, é física. Eu falo pra galera, a gente estuda em física, não tem profissional de física. Tanto que todas as escolas que você vai, um professor de matemática que pega física, porque é uma área afim, ou um professor que é um biólogo, ou um professor que é formado em química, dificilmente você tem um profissional de física nessa área. E é uma área linda. Estou me encantando com física. Eu espero ter a oportunidade de aprofundar mais. Sabemos que a vida de professor não é fácil, pois muitas vezes os alunos não colaboram, né? E qual a situação mais estressante que você já passou na sala de aula? Bom, eu acho que a vida de profissional nenhuma é fácil, né? Acho que todas as profissões têm os seus prós e os seus contras. Mas tudo depende da maneira que você lida com cada situação. Eu, por exemplo, o maior estresse que eu tive na sala de aula foi quando tive um questionamento na sala em relação ao comportamento do aluno tal, e pedi para ele retirar da sala. Ele disse que não se retiraria. Aí eu me retirei da sala. E aí depois eu soube que ele havia me ameaçado, né, que iria me matar, ou se não me matasse que me deixaria aleijado e tal. Mas eu acho que a maneira que eu lidei com a situação foi que amenizou, né? No outro dia ele estava sentado no refeitório da escola, na cadeira, eu sentei no banco, sentei do lado dele e fui conversar, entender a situação e acabei resolvendo. Foi crítico, às vezes poderia ser pior, né? Dependendo da maneira que eu tivesse abordado posteriormente. Eu acho que tudo tem seus pontos negativos e positivos, mas o primordial é você saber lidar com as situações. Bom, e o que o Léo do passado diria para o Léo do futuro? Bom, eu acho que ele poderia dar parabéns pelo que tem conquistado profissionalmente, extra profissional também na vida pessoal, e também ele poderia pensar que não seria possível. Eu escutei de diversos professores, você deve estudar porque você vai fazer um concurso, porque você vai fazer um vestibular. Na minha época o Enem ainda não tinha as proporções que tinha hoje, né? Que foi uma conquista que a gente teve, digamos de passagem, o Exame Nacional do Ensino Médio como porta de entrada nas universidades, principalmente para a galera pobre do interior dos estados. Mas quando você ouvia isso, você pensava que aquilo não era para você. A professora, você vai fazer um concurso? Eu falei, isso não é para mim, eu não tenho condição de fazer isso. Ainda hoje eu estava conversando com as meninas do segundo ano, e elas falando que já queria sair da escola porque elas não vão usar. Aí eu falei, gente,
aproveita o máximo o tempo que vocês estão aqui, porque você não sabe o dia de amanhã. Você pode sair agora da escola e daqui 5, 6, 10 anos, não, eu quero entrar na universidade, eu quero fazer um curso superior, eu quero entrar em alguma área do mercado de trabalho que exija algum conhecimento, mas você deixou o tempo lá atrás não te ajudar, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, porque as oportunidades vão chegando e elas não esperam. Me formei em dezembro, né? É bacana ver essa evolução, né? Porque, enfim, a vida é curta, temos que realmente aproveitar cada momento e ver a evolução que a gente tem, é muito bacana. Bom, agora vamos fazer um quadro, e nesse quadro vamos te falar algumas palavras e você tem que falar o que vem na sua mente. Não pode pensar muito. Não é tão rápido assim, mas também não pode pensar tanto, porque, né, senão não tem graça. Matemática. Complicada, mas gratificante. Ser infeliz. Sucesso. Eu acho que é estabilidade e felicidade. Um hobby. Eu já tive alguns, mas hoje estou pedalando ciclismo. Família. A base de tudo. Um sonho. Sonho ter mais um filho. Ser professor. Ser professor é gratificante. Deus. Eu acho que depende do tipo de Deus que a gente está falando. Se você tem um Deus como crença, independente de religião, independente de fé, seja ela católica, evangélica, do candomblé, da umbanda, se você tem um Deus, digamos assim, que é uma força que é do bem, ele é tudo. Mas a gente tem algumas situações que o Deus não tem sido Deus verdadeiro. A gente tem situações de pessoas fazendo atrocidades em nome de Deus. Pessoas ficando milionárias, ricas com o nome de Deus. Então, esse Deus não é tudo. Continuando, sala de aula. Trabalho, dedicação, Inspiração. minha família. Que mensagem você deixaria para quem está pensando em seguir essa área? Eu acho que é uma área gratificante, né? Além de você passar conhecimento, você aprende demais. Você aprende com os estudantes, você aprende com os pais, você aprende com o ambiente de trabalho, com os colegas. É um ambiente lindo, um ambiente de aprendizado. É muito gratificante trabalhar na educação. Tem os percalços, tem os problemas? Tem. Onde não tem? Mas eu acho que vamos em frente. Estamos aguardando aí novos colegas para ser professores aqui com a gente. Exatamente. Toda profissão tem seus prós e seus contras. Bom, Léo, agora chegou ao fim do nosso podcast e gostaríamos de expressar nossa imensa gratidão, minha, de Carlane e da nossa equipe aqui que está realizando esse podcast com a gente. Obrigado por compartilhar seu tempo, enfim, e por conhecimento conosco. Agradeço mais uma vez pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma e pedir desculpa, né, caso tenha cometido alguns erros aí, mas acho que a intenção sempre é de estar ajudando. E enfim, se você chegou até aqui, avalie o nosso podcast e dê 5 estrelinhas no Spotify. Apoie nosso projeto para que possamos continuar trazendo pessoas e discussões relevantes não só sobre o mundo do trabalho, mas também outros diversos temas interessantes. Aproveite e nos siga também no Instagram, o @podcast, fala aí sempre, e compartilhe nosso podcast com a galera. Se estiver assistindo pelo YouTube, no canal Podcast Fala aí sempre. Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Obrigada!